Alô? Bom dia, Evelyn. Bom dia, Ana. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo ótimo. Ian, tudo bem? Elisa, tudo bem? Tudo bem, professor? Júlia, tudo tranquilo? Uhum. Ok, gente. Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a noção de serviço público. Lembrando sempre a vocês da maior importância e do grave déficit doutrinário entre a expressão público e estatal. E vamos precisar reformular totalmente a noção de público quando nós nos desgarrarmos efetivamente da ideia de que público é igual a estatal, o que foi construído na França. Na verdade, o direito administrativo nasce sob essa égide de que o Estado é quem realiza o serviço público, que não há serviço público fora do Estado, e daí por diante. Em vários momentos, a Constituição Federal ela se sente insegura ao fazer esse tipo de distinção. Aliás, ela não faz essa distinção, ela usa terminologias imprecisas. Eu terminei me dando por vencido, mas eu dizia a Jorge Oliveira que a Constituição que ele vendia lá devia estar com algum erro de impressão. E ele dava risada, porque eu dizia, olha aqui o artigo 173, você que não tem formação jurídica, diz o seguinte, que as empresas públicas obedecerão os seguintes princípios. Aí vinha lá embaixo, artigo 173, se não me engano, regime jurídico de direito privado. Ora, meu Deus do céu, como é que alguém pode ser público e ter regime de direito privado? Quando a Constituição quis dizer empresas públicas, quis dizer empresas estatais que não gozariam do privilégio do público, que não gozariam do privilégio do público, né? Então, em outro momento, eu vou chutar, não sei, mas talvez com a ajuda de vocês aí, né? Melhor não arriscar. As terras públicas e as devolutas são insuscetíveis de uso capião. Alguém procura para mim aí para ver onde é que está isso escrito? As terras públicas e as devolutas. Se jogar no Google aí para eu não fazer. E aí eu quero comentar essa imprecisão terminológica. Prof, eu estou pesquisando, estou um pouquinho rouca. Pode ser o João, mas vou pesquisar aqui. Tá no artigo 64 da CF. 64? Isso. O que ele diz aí, Elisa? Tá assim, o que são terras públicas ou o que são terras devolutas são áreas remanescentes de sesmarias não colonizadas e transferidas ao domínio do Estado pelo artigo 64 da Constituição Federal de 24 de 2 de 1891.
Veja o artigo 60 aí, Elisa, o que esse aí não fala. O artigo 60 da CF? Sim, Estou aqui digitando 60. O artigo 60 fala o seguinte. Ai, saiu aqui a página. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Tem o inciso primeiro de um terço. Eu acho que o artigo 60 não fala muito de terras devolutas, não, prof. não, eu acho que eu vou tentar aqui ver. Fala mais de quórum e tal. É verdade. Eu estou sem a memória disso, terras públicas. CF. Me dê só um segundinho. Professor, não é o artigo 188? O que diz o 188? Vou ver aqui. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Então, tá ótimo. A destinação de terras públicas e devolutas. Mas terras devolutas não são do Estado? São terras que foram devolvidas ao Estado quando nós tínhamos as capitanias hereditárias e que não conseguiram ser povoadas, não tiveram a destinação, foram devolvidas ao Estado, ou seja, estão no patrimônio do Estado. Mas a Constituição ela fala em terras públicas e devolutas. Bastava ela falar nas terras públicas, né? Ou se ela achasse que não seriam, nas terras do Estado, né? As terras pertencentes ao Estado, dar um tratamento único às terras pertencentes ao Estado, ou dar um tratamento diverso às terras públicas pertençam ou não ao Estado e as terras devolutas. Houve um caso na Previdência Social que foi o seguinte: um cidadão que já explorava irregularmente, como nós sabemos, a prostituição, ser prostituta não é crime no Brasil, mas explorar a prostituição, sim, ganhar dinheiro com o aluguel do corpo alheio, sim. E ele tinha um imóvel onde funcionava. Ele tinha um débito muito grande com a Previdência Social e terminou esse imóvel sendo adjudicado à Previdência Social. Foi maravilha, a casa continuou funcionando, ninguém foi lá examinar e deixou de pagar impostos. Por quê? Porque era terra pública, porque passou a ser terra pública, quer dizer, foi um alto negócio, o cidadão está devendo e pagar esse tipo de coisa. Então, nós temos aí, não acreditem muito na Constituição, porque ela tem umas coisas assim que são meio loucas, né? Essa ideia de terras públicas e devolutas, vamos tentar mostrar o que elas são. Vamos tentar ver aqui.
Eu quero trazer para mostrar que as incoerências Vejam bem, o próprio artigo 5º, que é um dos artigos mais importantes da Constituição, ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, perfeito, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à segurança. Só os estrangeiros residentes no país, ou seja, o turista que seja assassinado na praia, veio aqui passear, não está protegido pela Constituição. Gente, é claro que a interpretação sistêmica levaria a outra coisa. Mas se vocês tiverem a curiosidade, abram aí o artigo 5º caput, para ver se eu estou fazendo a interpretação de má vontade da Constituição. Quem quer abrir aí o artigo 5º? O caput, logo a cabeça. Todos são iguais perante a lei. E eu botei só o artigo 5º CF. Alguém achou? Sim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Então, basta isso daí para mim. Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade e a garantia ao direito à vida. E por que os estrangeiros residentes que não residam no país estejam aqui de férias ou passeando? Se alguém ler e interpretar literalmente a Constituição, não vem ao Brasil, não é mesmo? Não vem ao Brasil, porque se você fosse fazer uma interpretação literal da norma constitucional, não sei se vocês concordam com essa crítica que eu estou fazendo aí, aos estrangeiros residentes no país. Quer dizer, não faz sentido. Mas voltando ao que eu dizia, em vários momentos nós encontramos a insegurança do legislador. Por exemplo, o legislador ordinário criou a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Que diabo é isso, meu Deus? Ou ela é pública ou ela não é pública. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E criou umas tais de organizações sociais que, na verdade, são derivação, que podem usar os prédios públicos, que podem usar todas as situações. Então, nós estamos devendo, e não somos nós, os brasileiros somente, uma concepção distinta entre público, estatal e privado. Mas vamos rememorar historicamente, quando eu falei com vocês de que a história do direito administrativo ela nos acompanharia a vida inteira, a primeira vez, a França a chamada, o que vai marcar o direito administrativo pela chamada escola do serviço público, ou seja, tanto quanto o direito penal gravita em torno do homicídio, então a legítima defesa é pensada em torno do homicídio, o estado de necessidade, o direito comercial gravita em torno do ato de comércio. Na concepção francesa,
o direito administrativo gravita em torno da ideia de serviço público. Haverá direito administrativo quando houver serviço público. Quando é que essa concepção, na verdade, ganha corpo? No chamado caso Agne Blanco. Né? Blanco, ela era uma jovem que foi atropelada por um trem pertencente ao governo francês, que explorava o fumo, imaginem, o brasileiro também já explorou, e atropelou. E aí criou-se uma celeuma. Quem vai julgar isso? É a justiça comum ou é a justiça administrativa? E o Conselho de Conflitos, que é um órgão que estava exatamente para dirimir o que era administrativo e o que era civil, senão aqui as regras têm que ser de direito público, aqui não há como aplicar-se as regras de direito civil, porque mesmo que seja um ferrocarril, como chamariam ele lá, mesmo que seja um trem, um vagão, ele presta um serviço público, porque é um serviço do Estado. Logo, ele vai estar sujeito às cortes administrativas e não aos tribunais comuns. Lembrando a vocês a grave repulsa que o povo francês tinha aos juízes comuns, por quê? Porque eles eram juízes da realeza. E a Revolução Francesa veio para acabar com a realeza, veio para acabar com os privilégios da realeza. Então, os juízes eram submissos ao rei, não tinham nenhuma independência, eles eram absolutamente submissos ao rei, sem nenhuma independência. Então, por isso que se cria uma justiça administrativa independente da justiça comum. Definido que um caso vai para a justiça administrativa, já não cabe à justiça comum se pronunciar, ela tem a última palavra sobre a matéria. Então, foi importante, na verdade, se tentar estabelecer, e a partir do caso Agne Blanco, se começa a construir a noção de serviço público, independentemente de ser uma atividade comercial, a vinculação de fumo, etc., e de a rigor não ser uma atividade essencial. Hoje nós podemos considerar, sem qualquer questionamento, que é uma atividade nociva, que ali não havia nenhum interesse público propriamente dito, mas o interesse do Estado, né? E aí é muito importante que a gente tenha com clareza, Renato Alessi, na Itália, falava em interesse primário e interesse secundário. O interesse primário seria o interesse público em seu sentido próprio, e o interesse secundário seria aquele da administração pública. É melhor dizer que, na verdade, por exemplo, arrecadar mais, vamos imaginar um tema constante de hoje. Onde está o interesse público na questão da Petrobras e os preços do petróleo? Quer dizer, nós temos visto o presidente Bolsonaro enraivecido, enfurecido, e a cada dia trocando um presidente da Petrobras e agora trocando um conselho, porque, na verdade, a Petrobras está dando um lucro fantástico, né? E aí se diz, não, mas a Petrobras ela tem que buscar o interesse público e ela está buscando o interesse privado. Acontece que a Petrobras é uma sociedade de economia mista.
que ela vende ações na Bolsa de Valores, não tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países, etc. As pessoas compram esperando o quê? Lucro. Se você frustrar essa expectativa de lucro, os acionistas vão desacreditar no Brasil. Então, onde é o interesse público mais fundo? É numa política de credibilidade, de estabilidade das regras que devam ser cumpridas, até mesmo diante de algum grau de tempestade. Por exemplo, a Inglaterra tentou solucionar esse problema, ou está tentando solucionar o problema da alta de combustíveis, que, diga-se de passagem, é mundial, e a guerra da Rússia com a Ucrânia tem parte grande na responsabilidade. No Brasil, nós temos o agravamento da desvalorização do dólar, né? E a Inglaterra está criando um mecanismo, aí sim aceitável, da imposição do chamado tributo por ganho extraordinário, por ganho inesperado. Então, está propondo aumentar o tributo temporariamente das companhias petrolíferas que não são estatais, porque diz, olha, não há como você ter um lucro exorbitante. Qual é a vantagem desse sistema de tributação? Você não está afetando diretamente o preço, mas você está cobrando um tributo sobre o preço, o que efetivamente já gera uma certa situação. Então, a insuficiência desse modelo teórico nos leva, às vezes, a não raciocinar com clareza em relação a esse sistema. A França começa a criar a chamada École de Droit Public, a escola de direito público, né? Eu tenho a alegria de ter um bom relacionamento com o professor Pierre Devolvé, que é um dos defensores dessa escola de direito público, dizendo que o que é administrativo é o que gravita em torno do serviço público. Então, se alguém perguntar na prova da OAB ou de outra coisa, qual a característica mais marcante do direito administrativo, e tiver lá a prestação do serviço público, vocês estarão acertando se marcarem essa opção. Na parte doutrinária, a questão ela é mais complexa, né? A questão ela é mais complexa. Primeiro, o que nós podemos considerar serviços de interesse público? Primeiro, serão apenas aqueles serviços prestados pelo Estado diretamente? Nós obrigaríamos o Estado a desenvolver serviços para os quais ele não tem habilidade. Não adianta você imaginar que alguém sabe combater a malária, sabe produzir telefones celulares, porque você pode considerar que a internet hoje é um serviço público, e tanto que ela permite que essa aula seja dada, etc., mas não pode ser desenvolvido ou desempenhado pelo Estado. Por exemplo, se você tiver uma padaria e for o dia do seu aniversário, você pode fechar a padaria. Não é o dia do seu aniversário. Mas se for uma empresa de ônibus, de propriedade de particulares, nem a morte de um dos sócios justifica parar os ônibus todos, né? Quer dizer, mas esse serviço não é prestado pelo Estado, não é prestado pelo Estado. Ele é realizado mediante uma concessão de serviço essencial, professor? Oi? Seriam os serviços essenciais que o Estado deve garantir? Seriam serviços essenciais. A grande questão na verdade, aí
nós temos um grande problema. Quais são os serviços essenciais? Gradativamente, há 10 anos, a internet, Elisa, não era, na verdade, um serviço essencial, até porque não existia esse serviço essencial. Por exemplo, quando você consulta o GPS, será que você está usando um serviço essencial? Ele é mantido gratuitamente para todos os povos como uma questão de geopolítica e de controle pelos Estados Unidos da América do Norte, que conseguiram colocar 4 satélites em volta do planeta, e esses 4 satélites dão a posição onde você se encontra, né? Você está na Rua da Paz, na Graça, ou você está na Avenida Milton Santos, em Ondina, que era a antiga Avenida Ademar de Barros. Então, o conceito de serviços essenciais é bem interessante, só que nós temos que admitir que a essencialidade dos serviços ela vai variar de tempos em tempos, né? Quer dizer, ela vai variar de tempos em tempos. Durante muito tempo, não se considerava serviço essencial do Estado fornecer escolas. Bastava o Estado administrar a justiça, prover a segurança, minimamente garantir o comércio através da emissão da moeda, não é? E coisas desse gênero. Mas hoje, abrir estradas, construir hospitais, propiciar dignidade às pessoas, etc., passam a ser considerados serviços essencialíssimos ao Estado. Então, essa é uma das teorias que lá na França, sua colocação é muito inteligente, que lá na França se discutiam, olha, serviço público seria um serviço essencial. Essa é uma corrente bastante em voga até hoje dentro da França. O grande problema é que ela não resolve o que é que pode ser considerado serviço essencial e o que é que não é serviço essencial dentro de determinadas situações. Alguém queria levantar algum aspecto? Júlia está com a mãozinha levantada aqui. Júlia Lalim. Eu não estou te ouvindo muito bem. Como é? É porque o senhor fez uma comparação sobre o fato de determinados serviços serem essenciais de tempos em tempos e irem se alterando, né? Me veio em mente, por exemplo, a gente sabe que o serviço público de saúde ele é essencial em todo momento, em todo tempo. Porém, com a pandemia, essa mudança da ideia de essencialidade foi notória, né? Porque a gente passou a esperar mais ainda do serviço público essencial. Digamos que, por exemplo, o senhor deu o exemplo do ônibus, da empresa de ônibus. Se a gente paralisa todos os ônibus, a gente tira o direito de ir e vir de diversas pessoas que se locomovem com aquele transporte. Então, eu achei bem interessante a colocação, aí veio na minha cabeça em mente e quis falar. Não, é perfeita, a sua colocação tá perfeita. Nós podemos sim trabalhar com serviços essenciais, desde que eles sejam mutantes. Por exemplo, a saúde se tornou essencialíssimo com a pandemia, que eu lembro a vocês, não estou avisando, evidentemente, porque vocês sabem, que não acabou. Né? A média móvel das 2 últimas semanas foi de 190 pessoas, né? Já estivemos em 90, já estamos em 190, e eu não sei os reflexos de São João, como é que vão repercutir dentro disso. É verdade que nós já temos praticamente uma liberação, como se a pandemia não existisse. Pois bem, uma das formas pelas quais, e vejam que o circuito volta
para o Estado, primeiro, toma em conta o caráter subjetivo. É serviço prestado pelo Estado, seria serviço público. Segundo, o aspecto material. É serviço que interesse à coletividade, seria serviço público. E o terceiro aspecto formal. O Estado age com poderes próprios do Estado numa relação não de parceria, mas hierarquizada. Então, o critério subjetivo, quem é o titular da prestação do serviço. O critério material, se interessa à comunidade como um todo. E o critério metodológico, se o Estado, ao prestar os serviços, age com força de Estado, ou se, ao contrário, ele está ombreado à iniciativa privada, né? E aí não seria serviço público, mesmo estando o Estado presente, né? Mesmo estando o Estado presente, né? Essa seria, na verdade, um grande drama para que alguém, na verdade, faça. No Brasil, alguns juristas, penso eu, com todo respeito, mas a academia ela é um pouco imodesta, né? Como na academia você pode voltar atrás, você não tem trânsito em julgado, igual aos botecos, cada dia você pode ter uma opinião diferente, não é? Na verdade, nós podemos, na verdade, divergir. Então, há quem diga, olha, serviços públicos são aqueles assim definidos em lei. Pronto. Ora, meu Deus do céu, mas para que eu defina o que é público, eu preciso primeiro ter uma ideia, quer dizer, não basta que alguém crie em lei alguma coisa que, obviamente, não é um serviço público, que, obviamente, não é um serviço público. Por exemplo, divulgar a venda de cigarros, mesmo que a lei considere o interesse público, por incrível que pareça, gente, o capitalismo não tem medidas. Na antiga República Tcheca, a Philips Morris apresentou um relatório, claro, que gerou a demissão do presidente do local, dizendo que a produção de cigarros colaborava, que o governo devia dar incentivo à Philips Morris, porque ela, na verdade, abreviava a vida das pessoas e reduzia os custos da Previdência Social. Quer dizer, ela prestava um serviço público. Quando eu estou dizendo isso, é para que vocês não pensem que eu sou um sonhador, né? Quer dizer, não basta a lei considerar que um serviço é público, mas aí, Celso, você entra num dilema muito grande. Se você não aceita que o serviço público seja aquele definido em lei, você precisa construir um serviço público. E eu busco essa construção, pelo menos provisória, pelo menos em um determinado momento, para dizer a vocês que o serviço público ele tem uma transcendência, ele não se põe para entrar na cota de um particular, pelo menos prioritariamente. Ele pode repercutir, sim, na cota de um particular, e para isso existem mecanismos compensatórios. Por exemplo, eu faço uma estrada, vai valorizar o terreno vizinho, mas jamais a motivação pode ser valorizar os terrenos adjacentes, né? Tanto que se permite ao Estado desapropriar as áreas para que, com isso, na verdade, ele consiga recursos para construir a estrada, né? Desapropriar as áreas que seriam beneficiadas por essa situação. Então, o serviço
público é aquele que não tem como propósito, que só reflexamente ele traz um benefício particular, mas que indiretamente ele traz um benefício genérico, quer dizer, que como fachada, como leitmotiv, como motivação principal, ele, na verdade, é algo de transcendente, enquanto que o privado é imanente. Claro que, na verdade, eu posso buscar um motivo imanente. Eu quero, por exemplo, ser bacharel em Direito para abrir para mim uma série de carreiras e de oportunidades que a sociedade dá aos que têm formação em Direito, mesmo aqueles que têm formação nas unisquinas. Com todo respeito às universidades que são sérias, mas hoje nós temos mais faculdades de Direito do que o planeta inteiro. É incrível a brincadeira com que se está fazendo. De algum modo, o grande filtro ainda é o da OAB, com todas as deficiências que ela tem. Então, o que é essa transcendência? É algo que não se põe na cota de alguém. Quando eu estou dando essa aula, eu não quero trazer um enriquecimento pessoal para João, para Ian Carlos, para Ogana, para Elisa, para Evelyn. Eu não quero, na verdade, trazer um ganho pessoal. Eu quero desenvolver um padrão de acesso de oportunidades a todas as pessoas que buscam se empenhar, porque a igualdade há de ser sempre a igualdade de oportunidades, porque se você não tiver a igualdade de oportunidades, você gera uma concorrência desleal. Não significa a igualdade de situações. Se você distribuir a riqueza do mundo em valores absolutamente iguais, no dia seguinte eles já estarão diferentes, porque alguém que fará, na verdade, com que esse valor produza e outros deixarão o barco correr. Né? Então, a igualdade de oportunidades digamos, o que mais público existe. E o que mais transcendente pode haver, o que mais transcendente pode haver. Cada vez mais, numa sociedade complexa, o Estado busca prestar serviços públicos mediante a utilização de particulares, porque ele percebe que, ao invés de remar o barco, ele pode comandar o barco, então ele ter o controle da situação. Não tem dado certo, em lugar nenhum, e aí eu digo do mundo, bancos estatais, porque há certas prioridades muito egoísticas do ser humano em valorizar primeiro o seu interesse e depois o interesse coletivo. Então, quando você descobre que, por exemplo, você pode policiar o fornecimento de transporte coletivo, né? Você pode financiar e fiscalizar o transporte coletivo, não significa que você entende, se eu fizer, eu faço melhor. Ao contrário, todos os órgãos que, na verdade, resolveram patrocinar diretamente o serviço coletivo de ônibus, ônibus é uma palavra latina, um mínibus para todos, né? Não se deram muito bem, porque o grau de especialização é o que vai marcar determinadas empresas que agem sob concessão. O serviço continua público. Público por quê? Porque ele é transcendente. Ele não visa gerar um ganho para A, B ou C, mas visa propiciar uma integração social relevante. Ela visa, na verdade, integrar o meio social
urbano muito mais do que gerar um benefício direto para determinado segmento de pessoas, né? Para gerar um determinado segmento de pessoas, né? Então, o que vai caracterizar, no meu modo de ver, o serviço público não é a prestação necessariamente pelo Estado. E vocês dirão, mas então para que serve o Estado? Para prestar serviços públicos. Mas vejam o raciocínio lógico: se o Estado cabe a ele somente prestar serviços públicos, há entidades que também podem prestar esses serviços públicos. Eu não estou reconhecendo o monopólio do Estado na prestação de serviços públicos. Existem, é claro, ainda hoje, mesmo assim eu digo que são temporais, os chamados serviços públicos em sentido estrito, que guardam uma essencialidade tão alta que eles têm, na verdade, uma possibilidade de exclusivamente de serem executados pela própria máquina pública. A justiça, por exemplo. Mas, mesmo assim, hoje já se vão os fatos revoltando-se contra os códigos, e o que passou-se a admitir? O juízo arbitral. Querem ver uma coisa? Nós temos que reconhecer claramente e sem medo de ser feliz que há uma forma de justiça, entre aspas, privada, ou que eu vou chamar apenas de justiça não estatal, que se torna mais eficiente do que a justiça praticada pelo Estado. Por exemplo, o número de processos de falências que se conclui no Estado de São Paulo não chega a 1%. Ou seja, as pessoas que esperam, no Inferno de Dante está escrita a placa: vós que aqui entrais percais todas as esperanças. Quem entra, às vezes, na justiça e precisa de uma solução rápida e o sócio que precisa sair, não encontra guarida na justiça, que tem um procedimento moroso, lento, vagaroso, né? Quer dizer, a concepção de que os juízes resolvem com mais facilidade tem um processo ineficiente, lento e vagaroso. E aí você permite a justiça arbitral, que normalmente é composta, cuja credibilidade está no acerto das suas decisões, na confiança dos seus árbitros, no recrutamento de determinadas pessoas. Então, o serviço será necessariamente público sem que os agentes que o prestem sejam públicos. Por exemplo, o serviço eleitoral, os agentes, os mesários eleitorais, não são funcionários públicos, mas prestam em nome do poder público, e aí sob a forma de administração direta. Eles são temporariamente investidos no cargo público. Eu sei que o tema é instigante, o tema é bastante provocativo, né? O tema é bastante desafiante para que nós possamos construir um sistema de proteção aos serviços públicos, sejam eles originários do Estado, e mais, para que nós possamos medir como é que um serviço público se presta de modo mais eficiente do que pela força da iniciativa privada, do que efetivamente pelos órgãos estatais incumbidos, né? Pelos órgãos estatais incumbidos. Por exemplo, eu digo que no Brasil há uma falência do sistema de adoções. E boa parte dessa falência do sistema de adoções é porque os juízes não estão preparados
a lidar com as questões mais importantes da criança, que são a adaptação, que são a faixa de idade, que são, na verdade, a etnia que vão marcar, que são, na verdade, a busca ativa de adotantes. Então, você tem uma massa imensa de pessoas que querem adotar, um número grande de pessoas que podem ser adotados, mas a burocracia e o trâmite formal impedem que a adoção se realize. Então, essa forma realizada pelo Estado e, sobretudo, pelo Judiciário, não se mostra adequada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma agência reguladora dos interesses da criança. Então, isso não passa pelo Judiciário. E ela tem psicólogos, assistentes sociais. Nós precisamos ter a ideia de que não somos os únicos sabedores do mundo. Nós não somos os únicos donos da verdade, né? Então, é preciso que tenhamos a ideia de que, primeiro, o serviço público pode sim, e o papel do Estado é prestar serviço público, mas que determinados serviços podem ser prestados pela iniciativa privada e, mais ainda, são melhor prestados pela iniciativa privada do que pelo poder público. Gente, a agilidade com que a Cruz Vermelha Internacional se faz presente na Ucrânia, hoje invadida pela Rússia, não seria conseguida por nenhuma organização governamental, não seria conseguida por nenhum tipo de Estado, por mais moderno que ele tivesse, pelas peias, pelas reduções, pelas formas através das quais você tem, na verdade, alguns tipos de freios, alguns tipos de frenagens. E de onde é que ocorre, em parte, esse grande leque de frenagem? Eu gosto sempre de repetir uma história, e com ela eu estou me sentindo aqui muito culpado, porque eu deveria ter mandado um capítulo para vocês lerem antes sobre isso, e vou fazê-lo hoje ainda, hoje, sobre serviços públicos, tá? Para que a gente possa, na quarta-feira, continuar sobre isso. O que é que, na verdade, a Revolução Francesa, de onde sai o nosso direito administrativo, queria? Que o rei não fizesse, que o rei não invadisse, que o rei não tomasse as propriedades como vinha tomando, que o rei não cobrasse impostos altos, que o rei distribuísse a justiça não segundo os que a imploravam, mas os que tinham efetivamente direito, o dar a cada um o que é seu, que o rei não adotasse privilégios, etc., etc. Então, como é que se criou a legislação e até hoje se vende como um dogma? O Estado só pode fazer o que a lei manda. Podem escrever isso na prova da OAB que vocês vão acertar, viu? Mas vão acertar na prova, na consciência de vocês, eu acho que não. Vocês vão entender claramente. O que se quer dizer isso? Estado, você está preso dentro desse leque do que a lei autorize. E, cidadão, você está livre para fazer tudo o que a lei não proíba. São coisas diferentes, não é verdade? Então, o Estado, ele está, na verdade, aprisionado a determinados rituais, que emperram o seu próprio andamento. Então, são as próprias mecânicas do Estado que impedem que o serviço público seja, na verdade, o construtor de um direito administrativo minimamente eficiente. É preciso que nós possamos dizer que a fase da legalidade é importante, mas que o momento mais sofisticado da legalidade é a eficiência.
Não adianta você ser legal ou praticar o que a lei manda ou o que a lei faz, se você, na verdade, não consegue ser minimamente eficiente, né? Se você não tem ainda, nós não temos ainda a tradição da eficiência, a tradição da eficiência. Um professor nos Estados Unidos pode ganhar X e o outro 10X, depende do brilho dele, da capacidade, do interesse dele de pesquisa. E no Brasil, o Estado diz, não, professor nível tal, e nós, professores, somos responsáveis por essa demanda. Professor assistente ganha X, professor auxiliar ganha tanto, professor adjunto ganha tanto, professor associado ganha tanto. Isso é, na verdade, tratar igualmente aos desiguais. Então, o mais medíocre dos professores terá exatamente o mesmo salário que o mais brilhante, apenas quando o tempo passe, quer dizer, quando o tempo, na verdade, ele possa efetivamente transcorrer, não é? Então, essa ideia de, primeiro, vamos desmascarar e desassociar o público do estatal, porque a partir daí nós vamos ver com muita descrença o atrelamento de que tudo que, na verdade, até o Código Civil, sabe como eles classificam os bens públicos? Eles dizem o seguinte, isso aí vocês podem, porque a prova da OAB vai cair. Hoje eu estou bonzinho, hein? Falando em OAB, assuntos bem do dia a dia. Né? Como se classificam os bens públicos? Bens de uso comum do povo, os rios, os lagos, as vias públicas, esses são públicos, sim, eu concordo. Os bens de uso especial são os bens da administração, que nem todo mundo pode entrar. Então, o sujeito diz, a faculdade de Direito é pública, eu posso entrar aqui à vontade. Como a gente não tem força para impedir esse tipo de coisa, isso vale. Agora, não experimente fazer isso num quartel, não. Isso aqui é público e eu vou entrar e vou fazer gritaria. Não, mas isso aqui é público. Isso aqui é um quartel militar, mas deixa de ser público. São os bens de uso especial, mas não são mais bens públicos, não, são bens do Estado. São bens do Estado que até podem servir para realizar e devem servir para realizar uma finalidade pública, mas eles em si mesmos não são bens públicos, são bens de uso do Estado. E o pior, são os bens dominiais, que são a última categoria dos bens públicos. A última categoria dos bens públicos são os bens dominiais. O que são os bens dominiais? Para usar uma linguagem cristã, são como Pilatos, que não se sabe por quê, estão no credo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, e Pilatos aparece no credo, mas ninguém sabe por quê. Eu não sei por que os bens dominiais, que o Estado nem sabe por que são deles, quando, por exemplo, ele executa uma determinada medida e se torna proprietário de uma área que ele nem sabe depois o que vai fazer e vai deixar essa área se degradar completamente. Uma vez eu vi um juiz bastante corajoso, porque o sistema é perverso. Ele se recusou a penhorar os bens de uma padaria, de uma cidade pequena, porque disse o seguinte, olha, ele está devendo imposto, sim, mas se eu penhorar os bens, nem o Estado recebe os impostos e ele não vai poder sustentar a família. E aí chamou o cidadão e fez um acordo, dizendo, olha, você vai pagar tanto por cento do que você ganha para o Estado e depois você vai pagar em dia. E fizeram um acordo que
espantou procuradorias do Estado, que espantou o sistema jurídico como um todo, porque não tinha nenhuma base para se criar esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos existe uma figura chamada taxpayer lawyer. O taxpayer lawyer, por menos que o nome signifique isso literalmente, o advogado do pagador de impostos, é alguém que vai lá e negocia com alguém, do perdido à metade. Eu vou receber isso aqui e você vai me pagar em 20 anos, mas você paga mesmo, porque eu vou estar acompanhando isso. Nós não temos essa flexibilidade, nós temos juntas de aço que não se movem, nós somos gigantes com os pés de barro. Eu vou ficar por aqui porque eu queria que vocês fizessem de verdade uma leitura para compreender esses aspectos polêmicos, e eu prometo, por favor, a partir das 18 horas, podem estar juntos, porque vocês terão esse texto. E, por favor, leiam no mesmo. Oi? Só última pergunta. Eu queria que o senhor citasse os nomes da classificação. Não estou te ouvindo bem. Não lhe ouço bem. Se quiser depois, o senhor falou uns 4 nomes. 4 nomes? Da classificação dos bens públicos. Os bens públicos de uso comum do povo, os bens públicos de uso especial, O meu áudio os bens tá com públicos problema, dominiais. Tem 3. como digitar pelo chat? Como? Tem. Só para eu... Porque não tá, o áudio não está saindo. Tá certo, espera aí, vou tentar aqui. Caso não possa, não tem problema não, viu, prof? Hein? Pronto, vou copiar aqui. Obrigada, professor. Nada. Então, os bens de uso comum do povo seriam os rios, as ruas, os lagos, etc. Os bens de uso especial, a faculdade de direito, as instituições militares, os postos de saúde, etc., etc., que tem uma destinação muito específica e que tem uma chamada cláusula de admittância, ou seja, as pessoas têm que ser admitidas. E os bens dominiais que ingressaram aleatoriamente na ordem pública. E eu quero agradecer a vocês com a promessa e com o pedido de que vocês leiam. É um trecho que não passa de 10 páginas, está certo? Da Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? Sobre bens públicos, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Ok, gente, obrigado a vocês. Professor, no caso da decisão daquele juiz, que ele deu uma decisão favorável à padaria, essa decisão se fez cumprir? Mesmo sendo Se arbitrário? fez, a Procuradoria, por azar ou por sorte, perdeu o prazo, né?
e ficou mantida, e o cidadão acabou pagando, né? E deu certo, né? Foi um erro da Procuradoria, recorreu fora do prazo, né? E que a Procuradoria ia, na verdade, tomar máquinas velhas, não ia conseguir vender, fornos velhos, e ele ia fechar, a família dele ia para outro canto, quer dizer, então a falta da macrovisão, né? A falta da macrovisão, ou do interesse imediato do Estado, né? E aí vale aquela expressão: the power to tax involves the power to destroy. O poder de tributar, e nesse sentido, o poder de constranger envolve o poder de destruir, né? Então, não basta o Estado ter a fome pelos impostos, se com isso ele mata de fome as pessoas. Muito obrigado a vocês. Obrigada, prof. É sempre Até uma a próxima aula. grande Obrigado, prof. vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, João. Obrigado, Ana. Obrigado, Ian. Obrigado, João, Ariel. Obrigado, Júlia. Os que eu tenho aqui na tela. Podem estar outros que não estão. João, Ariel, muito obrigado. Um abraço grande.